Começa agora o PE Negócios, com o consultor Flávio Félix. É dia de economia, desvendar alguns mistérios, alguns conceitos. Por exemplo, você sabe o que é PIB? Você sabe o que é IDH? Qual a importância desses elementos na economia para o seu entendimento, para que você possa cobrar ao ministro Paulo Guedes, isso mesmo, aos ministros, aos nossos dirigentes, né? Como melhorar não só apenas o PIB do Brasil, mas também o IDH. Vamos entender isso perguntando para ele, que é o nosso especialista, Sandro Prado. Boa tarde, Sandro. O que é PIB, Sandro? Produto Interno Bruto. O PIB é o somatório de todas as riquezas produzidas na nação durante um determinado período de tempo. Perfeito. Esse cálculo, basicamente, ele é feito de uma forma anualizada, Certo. comparando com o ano anterior. De 1º de janeiro a 31 de dezembro. Isso, embora a gente faça isso também trimestralmente, Para mas ter um acompanhamento trimestral e uma comparação, né? Exatamente. Mas o grande índice que é revelado é o anual. Quanto é que o país cresceu naquele ano? Certo. Então, o Produto Interno Bruto seria o somatório de tudo que foi produzido naquele país. Das riquezas que o Brasil produz, que qualquer país produz. Exatamente. E ele indica, Sandro, que um país está bem ou está mal economicamente quando ele cresce. Esse indicador, por si, é suficiente para dizer da saudabilidade da economia de um país, sim ou não? Não, ele não é o suficiente, embora a gente sabe que as maiores potências do mundo capitalista, sim, em relação a termos econômicos, eles são medidos pelo Produto Interno Bruto. Perfeito. Né? Só que a gente tem também outros índices que a gente tem que acompanhar, porque essa riqueza produzida, ela pode não ser distribuída pela população. Isso é importante. De uma maneira mais equitativa. E, Sandro, uma coisa, o PIB, ele tem algumas classificações, né? Tem um PIB nominal. Essas classificações servem para quê? Isso, nós quando vamos fazer esse somatório, uma das coisas também importantes é o PNB, que é o Produto Nacional Bruto, ou seja, retirado que as empresas multinacionais, transnacionais, sim, produziram no país. Sim. Lembrando que é tanto no setor primário, que é a questão da mineração, certo, da agricultura, no setor secundário, que são as indústrias, sim, e no setor terciário, que são os serviços. A gente soma tudo isso. Mas para os economistas, às vezes a gente precisa calcular principalmente essa questão para poder ter paridade com outros países. Então, na verdade, a gente vai dolarizar esse PIB para poder ser parâmetro de comparativo entre países. Então, deixa eu perguntar, porque aí você esclarece, nosso ouvinte, isso é ser didático mesmo, entendermos, né, como funciona a economia, os seus conceitos fundamentais. Então, quando eu tiro e dolarizo o meu PIB, eu posso dizer que eu posso chamar ele de PNB? É assim? Não. O PNB é quando eu tiro o que foi produzido por empresas multinacionais. Porque parte desse dinheiro que elas vão conseguir aqui no Brasil, eles são repatriados. Perfeito, para suas nações de origem. Exatamente. Então, dentro do balanço de pagamentos, que é outro conceito que nós vamos discutir mais adiante, é importante a gente ter esse parâmetro. Perfeito. Né? Mas o Produto Interno Bruto, ele é a riqueza que foi produzida. Geral. Todas as empresas. De todas as empresas. O PNB, eu estou tirando aí a produção feita por empresas multinacionais. Exatamente. E por que é importante isso? Porque o que nós buscamos em termos de crescimento econômico seria um ano produzir mais do que o outro. Perfeito. Então, quando a gente faz esse comparativo, é como se a gente pegasse o ano de 2019, sim, e colocasse como base 100. Perfeito. Em 2020, estando a 101,5, nós tivemos um crescimento de 1,5. Isso significa mais geração de renda, mais geração de tributos, mais geração de emprego. Por isso, a sua importância. E o Produto Interno Bruto vai ter uma classificação entre os países. Hoje, por exemplo, o país que tem o maior PIB do mundo são os Estados Unidos da América do Norte, seguido pela China. Né? Só que, uma coisa que é interessante, como os Estados Unidos têm um crescimento menor, né? Então, esse ano projeta-se um crescimento de no máximo 3%, e na China vai ser basicamente o dobro. O
fosso, ou seja, a diferença entre Estados Unidos e a China vem diminuindo a ponto de a gente saber que futuramente pode a China se tornar a grande potência mundial em relação ao seu PIB. Que será um assunto futuro. A gente está falando de PIB, a gente vai depois aí no futuro. Isso aqui é um podcast, você vai acessar depois aí nos canais da Rádio Web UPE, acessa a Rádio Web UPE no YouTube ou o canal Flávio Félix também no YouTube, canal do programa UPE Negócio, e você vai ter aí essa versão compacta falando hoje um pouquinho sobre economia, sobre PIB, muito importante. Mas você falou que PIB por si não define a economia. Onde entra o IDH, Sandro Prado? Exatamente. Então, o Índice de Desenvolvimento Humano, ele foi criado, ele é até um indicador novo, ele foi criado nos anos 90, para que a gente não só ficasse com o crescimento, mas que tivesse um índice para a gente poder pôr um parâmetro em relação à vida das pessoas. Até para entender como é que o governo está usando toda a riqueza que é gerada em função da vida das pessoas, da sociedade, transporte, saúde, educação. Exatamente. E uma das questões olhadas e parametrizadas é justamente a educação. Perfeito. Então, os índices educacionais, por exemplo, qual é o analfabetismo, a taxa de pessoas com mais de 15 anos que são analfabetas no país, qual é o percentual de pessoas que ingressaram nas universidades. Então, todos esses índices, como se a gente jogasse no liquidificador, ele vai ter um peso, um IDH. Desenvolvimento humano. Mas, então, Sandro, o IDH, me perdoe, ele fundamentalmente vai colher informações da educação ou há outros setores da vida, né, da sociedade, que são colhidos como elementos de indicação? Não, a educação é um dos itens. Perfeito. Outro item importante é a expectativa de vida da população. Opa, que reflete muita coisa, né? Exatamente. Alimentação, saúde, né? Tudo isso vai estar envolvido aí. Muito exatamente, bom. Que é a longevidade das pessoas. Tanto a gente vai ver o número de pessoas que morrem na sua infância, quanto a longevidade, até quantos anos é a média de vida, né? E um terceiro fator muito importante na composição do IDH é o PIB per capita. Opa. Ou seja, é você pegar toda a riqueza de uma nação e dividir pela quantidade de pessoas. Aí Isso. você vai ter o índice, o PIB por pessoa. E eu vou ter a participação de cada pessoa na construção desse PIB, né? Isso. Sempre lembrando, quanto mais desigual for essa distribuição, quanto pior for essa distribuição, os índices vão ficar ruins. Perfeito. E aí a gente vai ver por um outro índice que a gente vai falar, que é o índice de Gini. Que vai ser uma próxima oportunidade. Isso, como é que esse bolo está sendo Fica ligado. dividido. Aqui, olha, a gente está desmistificando a economia. Daqui a pouco vamos desmistificar, sabe o quê? A gestão pública. Você sabe o que é governança pública. Daqui a pouquinho, no próximo podcast, você está ouvindo ao vivo, assistindo ao vivo o programa UPE Negócio, mas também tem acesso às 22 horas aqui na Rádio Web UPE, da reprise do programa. Você também tem esse podcast nas nossas redes sociais. No YouTube, procura Rádio Web UPE ou Flávio Félix e você vai encontrar isso. Para a gente fechar IDH, né? O que é que a gente poderia dizer a mais? Qual seria o outro elemento importantíssimo para medir esse indicador? Flávio, para o ouvinte entender, esses três parâmetros eles são fundamentais. São fundamentais para a gente fazer essa medição. Tendo essa compreensão, o ouvinte já entendeu bastante o que seria isso. E só lembrando que o Brasil tem um PIB muito bom, mas tem um IDH muito ruim. Isso foi muito bem lembrado. Como sempre ele traz essas sacadas geniais, essa relação é muito importante, porque muitos chegam nas mídias de uma forma geral e contam, não, o Brasil cresce, o PIB vai crescendo, mas será que isso representa realmente, como você costuma muito falar, na realidade da economia real, né, das pessoas, algo de melhoria significante? Será que as pessoas estão sentindo esse reflexo do crescimento do PIB? Por isso que o IDH, ele é fundamental. Que você cobre, você acompanhe e verifique onde ele é medido, não é isso, Sandro? Exatamente. Então, para o ouvinte entender de vez, não adianta a gente crescer sem que a gente distribua a renda. Então, o PIB, ele vê o crescimento e o IDH a distribuição. Hoje, no Brasil, nós estamos crescendo muito pouco e o muito pouco que nós estamos crescendo não está havendo essa divisão igualitária de renda, o que faz com que o PIB brasileiro aumente um pouquinho e faz com que o IDH do Brasil tenha tendência a piorar. Muito bem. Próximo encontro é semana que vem, índice de Gini, isso? Isso.
Vamos falar sobre índice de Gini. Vamos desmistificar esse conceito para que você entenda a ideia e você tornar-se cada vez mais empoderado de conhecimento e poder cobrar das autoridades, poder cobrar dos ministros, né, do subprefeito da sua cidade, do governador, dos parlamentares, né, para que você possa ter realmente uma voz mais ativa no que diz respeito a entender o que é a sociedade, entender aquilo que é, na verdade, é consequência para você da má ou da boa gestão. E por falar nisso, imperdível daqui a pouco o podcast Gestão Pública, você vai saber o que é governança pública e é muito importante. Meu amigo Sandro Prado, muito obrigado. Até a próxima. Eu que agradeço, Flávio Félix, e espero ter aí contribuído para os ouvintes entenderem um pouquinho, desmistificado, né, o que é economia. Você sempre contribui. Então, hoje tudo um estilo aí bem jovial, tal. Eu sou jovem. Eu sei disso. Muito obrigado. Muito bem, você que nos ouve, você que nos assiste, forte abraço. Até a próxima.